Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Esperar a entrada da Júlia. Grande Vomar. Oi, Júlia. Oi, Boa tudo noite, tudo bom? Boa bem? noite. Deixa eu arrumar meu Deixa eu aqui. arrumar aqui também. Tá. Tá dando pra me ouvir direitinho aí? Tá, e o meu som, tá bom? Tá perfeito. Que bom. O pessoal tá entrando aí. Rafael, Boa noite, Rafael. seu pai, Vomar, grande Vomar. Uma referência pra gente nesse tempo. Wilton. Wilton. Oxe, é Wilton meu. também? Nossa. O pai é minha referência diária, né? Ivan, Germano entrando agora. Grande Wilton. O Hilton é um dos técnicos de segurança responsável aí pela atualização das normas também. Tá aí Bacana, com a gente. bacana. Show de bola. Eu quero te agradecer, Júlia, né, por ter aceitado, né, esse convite, né? Me sinto muito honrado. Eu vi uma live sua com o Thiago Machado. Confesso que aprendi bastante, né? Vocês falaram muito sobre ergonomia, né? Sobre laudo, AET. Então, foi bem interessante. E assim como a gente conversou, né, cedo, vamos tentar fazer uma live bem espontânea, né? Nada muito técnico, muito prático mesmo, né? Trazendo, né, as nossas experiências aqui para o pessoal, né? E estamos ansiosos aí para poder aprender um pouco com você. É isso aí, Alan. Enquanto o pessoal vai entrando, né? O que que aconteceu? Por causa dessa mudança que teve ainda em R1, ó, o Thiago entrando aí, grande Thiago Thiago. entrou aí. Boa noite, Thiago. Boa noite. Por causa dessa mudança que teve na NR1, os olhos começaram a se voltar de novo para a Sim, análise ergonômica do trabalho, né? Então, foi bem bacana ainda o processo, como tudo isso aconteceu, porque foi uma manhã, eu e o pai estávamos conversando e ele falou assim, poxa, vamos começar desde já a trabalhar com o GRO e o PGR nos nossos clientes. Então, a gente tem a nossa empresa também de assessoria e consultoria, né? E sim. ele falou, vamos começar então já a trabalhar, porque a gente deu uma lida por cima e o susto foi o quê? Foi, poxa, eu tenho muita complexibilidade dentro de um programa novo e seria interessante a gente já começar a trabalhar com isso. Inclusive, é o conselho que nós damos no nosso curso, é justamente essa questão, para quem tem consultoria e para quem tem assessoria, né? Se você for pesquisar, se você for ver os itens, os mínimos obrigatórios do GRO, eu tenho uma obrigatoriedade muito grande, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Então, qual que era a nossa ideia inicial? Nem era ter feito um curso disso, era realmente aplicar dentro dos nossos clientes. Né? Então, a gente acabou desenvolvendo aí esse modelo, ficamos uma semana, tivemos ajudas de alguns profissionais, Uhum. ficamos uma semana elaborando o modelo, no fim o modelo acabou virando um curso. Né? Então, hoje no meu curso também, de análise ergonômica, a gente acaba focando um pouco no GRO por causa dessa necessidade do mercado. Né? E o grande ponto é que, novamente, né, a gente teve o ano passado, ano retrasado, a questão do e-social, que despertou Sim. de novo o interesse das empresas para a segurança do trabalho, trouxe esse entendimento, né? E agora, novamente, com o NR1. Então, lógico, o e-social acabou ficando mais previdenciário, então a gente trabalha em cima do LTCAT e o GRO vem para trabalhar a higiene ocupacional. Né? E daí isso até o pai fala, ele fala que o cara tem que ser bom. Né? Quem não entender de higiene ocupacional vai encontrar um grande problema em relação a isso. Então, eu vejo hoje como um programa que ele é multidisciplinar, né? Mas eu vejo uma necessidade muito grande das empresas de consultoria trabalharem dentro da toda a área do GRO dentro da própria empresa.
Por exemplo, falando de ergonomia especificamente, né? Se você não faz a tua análise ergonômica do trabalho, se dentro da tua empresa você não elabora análise ergonômica do trabalho, você só vai trabalhar com o GRO. No GRO você vai ter uma responsabilidade em cima de uma análise ergonômica, de um laudo, né? De um terceiro. Sim. Né? Então, eu tenho essa necessidade de entender quais que são os pontos da análise ergonômica e o que eu vou levar para o GRO. Porque o que a NR1 ela me fala? Ela me diz que eu tenho que colocar no GRO os resultados da análise ergonômica do trabalho. Sim. Então, antigamente, o que tu fazia no teu PPRA, Alan? Você colocava ergonomia? Como que você trabalhava ergonomia? Ou você trabalha, né, dentro do teu PPRA? Eu sei que você tem empresa de consultoria também, mas como que você faz hoje? Então, Conta um pouquinho para nós. Vou te contar, né? Eu particularmente, né? Mesmo a NR9 só mencionando riscos físicos, químicos e biológicos, né? Como riscos ambientais para serem mencionados, né, no programa de prevenção de riscos ambientais, eu particularmente eu mencionava assim, o risco ergonômico e acidente. Eu vou te dar um exemplo, né? Uma empresa de ônibus, né? Perfeito. Que o motorista, né, tem essa mudança de um estado para o outro, né? Qual é o maior risco, qual é a maior gravidade ali para ele? Eu entendo que é o risco acidente e ergonômico, entendeu? Então, assim, eu particularmente, mesmo a NR9 não considerando ergonômico o acidente, eu particularmente coloco mesmo de maneira superficial, tá? Porque ali eu consigo colocar algumas medidas propostas, né, preventivas, né, para que aqueles funcionários possam seguir. Porque se eu não mencionar o risco ergonômico, não tem como eu mencionar nenhuma medida proposta naquele documento. Então, particularmente, Júlia, eu sempre mencionei, né, o risco ergonômico no meu PPRA. Perfeito. Não, e é um hábito que acontece no Brasil inteiro, né, Alan? Todo mundo coloca um pouquinho, até porque a gente tem aquela questão da responsabilidade técnica. Então, eu já coloco o risco, por quê? Porque se acontecer alguma coisa, tá no meu PPRA que existia o risco, né? Luiz tá falando que tá travando. Tá travando os dois, Luiz? Porque o do Alan deu uma travadinha para mim agora. Mas como que tá o meu áudio? Como que tá o vídeo aí para vocês? Converse um pouquinho com a gente aí pra gente saber se tá tudo ok. Deixa eu trocar minha internet aqui, Júlia. Só um momentinho. Então vai lá, vou falando enquanto isso. De uma maneira que ela era generalista, né? Então, por exemplo, eu tinha lá administração. O que eu colocava lá em ergonomia? Posto de trabalho sentado, né? Fica muito tempo na posição sentada. Eu fazia dessa maneira generalista. O que o GRO trouxe agora? Trouxe os resultados da análise ergonômica do trabalho. Então, eu vou precisar fazer uma análise mais aprofundada do posto, né? Porque a análise ergonômica do trabalho não é apenas eu fazer uma descrição da função, é eu ver mobiliário, é eu ver postura. É muito mais do que isso. Eu utilizo métodos para trazer o diagnóstico. Então, é isso que o GRO está pedindo. Né? Quais que são os resultados dessa análise ergonômica do trabalho de uma maneira o quê? Um pouco mais desenvolvida. Então, a NR1 está obrigando a gente a desenvolver uma análise específica para que eu linke junto num programa obrigatório. Né? Então, da mesma maneira que pode depois a ergonomia ir para o PGR normal. Né? Inclusive, é uma das perguntas que eu recebo bastante do pessoal é a seguinte: Júlia, se eu atualizo a minha análise ergonômica do trabalho, eu tenho que atualizar o meu GRO, eu tenho que atualizar meu PGR? Sim! Tá tudo linkado, tá tudo conectado dentro do programa, né? Então é dinâmico. Eu vou alterando tudo que vem depois, né? Tudo que está correlacionado a ele, eu vou fazendo essa minha alteração. E é interessante que você falou da questão do ônibus, né? Da posição sentada. O que aconteceu comigo hoje, Alan? Um aluno entrou em contato comigo, falou: Júlia, eu tô com uma questão aqui bem peculiar. O que acontecia? Era uma indústria, né? Se não me engano, era de panela que ele falou, agora não vou falar com certeza, mas acho que era de panela. E ele falou: o que aconteceu? Como a linha de produção ela é muito alta, eles fizeram plataformas para esses trabalhadores ficarem em cima. Só que o que acontece? Dependendo da altura do trabalhador, ele encontrou alguma posição ali, alguns trabalhadores em específicos, onde não era necessário ficar o trabalhador em cima daquela plataforma.
né? Aham. E ele falou assim para mim, ele falou, vou colocar banqueta em tudo e vou mandar todo mundo ficar sentado. E essa é uma outra prática que a gente tem dentro da ergonomia, que é o quê? É pensar que a posição sentada é melhor que a posição de pé. Né? Então até eu discuti bastante essa relação com ele, porque o que acontece, pessoal? Eu tenho algumas perguntas para eu fazer nessa situação, né? A postura dele vai ser melhor para a posição sentada? Porque às vezes não é. Eu consigo ter um assento adequado, por exemplo, nesse caso eu tinha que ter o quê? Uma banqueta alta. Uhum. Essa minha banqueta, eu tenho alguns critérios do NR17 que toda vez que o meu trabalhador vai fazer uma função ali, eu preciso trabalhar eu preciso estar de acordo com o NR17. Então, essa banqueta ela tem que ter pelo menos regulagem de altura, né? Ela tem que ter um espaldar para a região lombar. Então, a região lombar tem que ficar bem fixa ali nesse sentido, bem confortável, né? Tem que ter pouco ou nenhuma conformação, tem que ser o máximo possível de lisa e tem que ter a borda frontal arredondada. Então, ele teria que encontrar essa banqueta que também preenchesse esses 4 itens da NR17. Sim. Então, é muito mais do que uma questão de vou apenas deixar ele sentado, né? As posições sentadas, a gente deixa para funções onde são menos dinâmicas. Elas precisam de mais atenção, eu preciso de mais precisão, são atividades mais leves, mas elas são um pouco menos dinâmicas. Então, eu tenho que fazer uma análise de todos esses pontos antes de colocar assento para todo mundo, antes de colocar banqueta e assento para todo mundo, né? E esse é um critério onde o pessoal acha que, não, sentado vai ser sempre melhor. E não é assim. Né? Então eu preciso também fazer uma averiguação se aquele posto de trabalho permite que ele fique sentado com uma postura correta. Né? Então são vários pontos aí que a gente tem que linkar. E tudo isso vai aonde? Vai para o plano de ação que vai dentro do GRO e do PGR. Oi, Júlia. Né? Então eu preciso... Eu acredito, né, que com a atualização da NR1, as empresas vão aderir mais à questão, né, da análise ergonômica, né? Porque antes dessa atualização, dificilmente, né, você encontrava numa empresa uma empresa que tinha análise ergonômica, né? Elas tinham sempre o PPRA e PCMSO, e quando tinha, né? Tem esse detalhe, quando tinha. Essa realmente é uma cultura, é uma falha na cultura de prevenção. Né? A análise ergonômica do trabalho, ela voltou a ficar bastante alta por causa do E-Social. E eu lembro muito bem a primeira vez que eu vi os itens ali do E-Social. Porque eu comecei assim, riscos biomecânicos. Ai, que bacana, né? Eles vão cobrar uma coisa mais específica da análise ergonômica do trabalho. Então, o trabalhador da área de segurança do trabalho já vai ter que se especificar um pouco melhor para preencher isso aqui. E eu fui indo. A hora que eu cheguei nos riscos psicossociais, eu já estava de cabelo em pé. Né? Porque riscos psicossociais para mim é um grande problema, e o maior problema da ergonomia é essa questão que caiu no colo dos ergonomistas, né? Porque a gente trabalha com uma questão de ritmo de trabalho e tudo mais, e eles jogaram os riscos psicossociais no nosso colo. Né? Então foi uma coisa, eu acho muito complicada essa questão, mas já voltou a um interesse muito maior com a elaboração da análise ergonômica do trabalho. E o grande problema é que o pessoal, os empresários ainda veem isso como um gasto. Né? Eu brinco no meu curso de análise ergonômica, eu falo, eu gosto de sugestão barata. O meu negócio é fazer a coisa ali super, super barata, né? Eu gosto da coisa bem tranquila. Então, por exemplo, nós tivemos até contei, acho que foi na live do Thiago, contei esse caso também. Nem tinha colocado aqui nos meus casos para apresentar hoje, mas já que a gente entrou nesse assunto, o que aconteceu? Entrou em contato uma moça comigo de uma indústria de portas, né? Uma indústria familiar de portas aqui em Francisco Beltrão. E a análise ergonômica do trabalho, ela tinha realizado essa análise ergonômica do trabalho com um outro profissional, e o outro profissional falou o quê? Ah, não, coloca esteira na fábrica inteira. Né? Eu até falo, eu brinco no curso, eu falo, poxa, pessoal, se vocês colocarem máquinas na fábrica inteira, falei, é a coisa mais fácil, não vai ter risco ergonômico, mas também não vai ter ruído, não vai ter vibração, porque não vai ter trabalhador. Né? Então, a coisa mais fácil do mundo é eu simplesmente modificar tudo e colocar máquina em tudo que é lugar. Né, Alan? Então, o que aconteceu nesse caso? Eles tinham mandado colocar esteiras na fábrica inteira, houve um acidente do trabalho lá, o Ministério do Trabalho bateu, pediu para ver todos os documentos. Dentre esses documentos estava a análise ergonômica do trabalho, e com o poder que o Ministério do Trabalho tem, ele pediu para serem efetivadas todas as sugestões
dos laudos. Uhum. Então, dentre isso, estava a tal das esteiras. Ela fez um orçamento e ela falou, Júlia, ou eu fecho a fábrica, ela falou, eu vou vender pipoca na praça, porque eu não consigo com esse orçamento. Então, o que eu fiz? Dentro da fábrica mesmo, o que a gente fez? Nós aumentamos a altura do carrinho. Uhum. Com esse aumento da altura do carrinho, eu diminuí a minha distância percorrida pela carga. Eu utilizo o método NIOSH, né? O pessoal aí que sabe conhece de métodos ergonômicos. Eu utilizei o método NIOSH, que é uma das variáveis. Então, lá na fábrica mesmo, né, com a madeira que eles tinham ali, eles levantaram a altura desse carrinho e eu resolvi o problema deles. Fiz uma análise ergonômica do trabalho, que era com uma causa muito mais barata, né? Eles anexaram junto com a ação judicial deles e a gente resolveu o problema. Então, eu acho que precisa fazer essa troca de pensamento em questão da ergonomia, né? Mesma coisa, movimentos repetitivos. Tem dois casos de movimentos repetitivos. Tem um que eu trabalho no curso, que é uma fábrica de produtos alimentícios, né? Onde ele pega nozes, ele pega ali e enche pacotinhos. Então eu tinha ali um movimento repetitivo. O que a gente fez? A gente deu uma canequinha para ele. Com essa caneca, eu diminuí a quantidade de vezes que ele precisava fazer o movimento para encher um pacotinho e eu ainda melhorei a questão postural do punho dele, que era o grande problema ali. Então, pessoal, ergonomia você consegue fazer de uma maneira barata. O que você precisa ser um pouco criativo, né? Tem que trabalhar essa questão da criatividade. Outro ponto o pessoal sempre pensa, né? Não, eu tenho movimentos repetitivos, eu vou colocar pausas, né? E você chega lá Nossa, Alan, você chega lá para o teu cliente com a tua análise ergonômica do trabalho e está escrito lá, pausas a cada 1 hora trabalhada, 10 minutos de pausa. O que o empresário faz para você? Não vai parar. O empresário ele quer te tirar a vassoura do lado nela. Ele não imagina quer mais um supermercado, né? Nossa, imagina. Então, qual que é o grande erro que a gente tem na parte da ergonomia? É achar que essa pausa é o cara sentar e ficar parado. E não é. A pausa é o quê? Ele está fazendo um movimento e ele vai fazer um outro tipo de movimento. Ele vai utilizar uma outra... Então, apliquei esse caso esses tempos, no caso de um etiquetador. Era uma indústria de camisaria, o cara ficava o tempo todo fazendo etiquetagem. Então, ele recebia essas camisas, esse lote de camisas, do outro setor. Um cara vinha lá e ia empilhando do lado dele. O que eu fiz para incluir a pausa dentro do ciclo? Ele ia lá buscar. Entendi. Então, eu fiz uma alteração, eu coloquei uma pausa, eu alterei o meu método, eu deixei o meu método mais benéfico para o trabalhador e, ao mesmo tempo, eu não parei a produção. Eu só fiz uma alteração nas funções dele. Né? Então, esse tipo de mudança a gente tem que inserir dentro das empresas, mas, primeiramente, dentro da cabeça dos profissionais de segurança do trabalho. Que pausa não é o funcionário parar a atividade, mas fazer uma outra atividade que não seja a mesma que ele está fazendo, que estava fazendo, né? O interessante também da NR17, Júlia, né, que ela vai dizer que a empresa precisa adaptar o ambiente de trabalho ao trabalhador, não o contrário. Vou dar um exemplo, né? Vamos supor que a gente tem uma empresa aí da construção civil, né? Onde tem muito trabalho braçal, né? Carregamentos de saco de cimento, um exemplo, né? E aí a gente tem uma fila de funcionários, né, participar de uma entrevista. O que geralmente acontece? As empresas optam funcionários mais altos, mais fortes. Isso não é ergonomia, porque eles estão querendo adaptar o funcionário ao trabalho. Não é o funcionário ao trabalho, é o ambiente ao funcionário. Então, assim, existe também essa diferença. Eu queria que você também falasse um pouquinho disso. A questão de uma anamnese pré-laboratorial, eu sou a favor. Eu acho que ela é uma coisa interessante, né? Porque nós temos algumas partes do corpo, principalmente a questão dos ombros, da clavícula, que elas têm que ser analisadas para ver se aquele cara não pode sofrer uma lesão por causa de alguma coisa pré-existente, por causa de um fortalecimento. Né? Não pode ser regra, mas é interessante. Essa anamnese pré-laboratorial, ela é uma anamnese interessante, para saber se o cara realmente, né, pode entrar ali naquele trabalho sem problema nenhum. Agora, a questão da construção civil, o que aconteceu? Há uns 10 anos atrás, eu tinha recém começado a trabalhar com ergonomia e começou aqui na minha cidade. Bom, pessoal, eu nem me apresentei antes, né? Mas para quem não me conhece, eu sou Júlia Mesoni, moro no interior do Paraná.
Paraná, então uma cidade chamada Francisco Beltrão. E aqui começou uma obra da Ambev. E veio Sim. uma construtora da capital. Então, a construtora era da capital, mas eles estavam pegando empresas daqui para tocar a obra, né? E o que eles pediram? O que era o pré-requisito para entrar na obra? Era análise ergonômica do trabalho. E me contrataram, me ligaram. Júlia, você faz análise ergonômica do trabalho? Eu falei, faço. Ela falou, não, é a obra aqui e tal. Cheguei lá, não tinha nada. Não tinha mas nem começado a mexer terra. E eu falei, gente, como que eu vou fazer uma análise ergonômica do trabalho aqui? Né? Eu falei, como assim? Eu falei, não, então a hora que vocês começarem, vocês me chamam e eu vou ali fazer o levantamento da análise ergonômica do trabalho. E o cara falou assim, não, dona Júlia, eu preciso, para eu começar a trabalhar, eu preciso de uma análise ergonômica do trabalho. Aí eu vinha descobrir 10 anos atrás a questão da pré-análise ergonômica do trabalho. Eu fazer uma prévia daquelas atividades e eu já vou desenvolver, já vou capacitar aquele meu trabalhador, porque o que acontece, principalmente na construção civil? Enquanto você está fazendo a análise ergonômica da fundição, ele já está em outra fase. Sim. Ele já passou de fase, né? Então a gente faz uma prévia quais que são os pontos que podem ser trabalhados, quais as atividades que vão ser trabalhadas, quais que são os principais pontos críticos, para que eu já prepare o meu trabalhador para o que ele vai encontrar, para aquela análise, né? Para aquela atividade dele. Então, dentro da construção civil, isso é muito utilizado e eu recomendo para os meus alunos fazer isso. Né? Vai lá numa outra obra, acompanhe e veja, poxa, aqui é a parte por exemplo, fazendo azulejamento, ele faz bastante flexão de tronco. O que eu posso fazer para resolver isso aqui? Né? Tá passando argamassa, o que eu posso fazer para resolver isso aqui? Então, eu já vou direcionar a minha análise para isso, vou dar um treinamento para esse trabalhador para que eu já diminua o risco ergonômico dele, o fator ergonômico dele. Né? Então eu faço essa questão de um preparo aí dele. Não sei, sinceramente, não sei como que isso vai ser aplicado na questão do GRO, né? A gente tem o PCMAT, a NR1 não vai interferir aí na NR18, né? Então a NR18 continua tudo vai igual, tudo certinho. Um PGR específico para a construção civil. Eu conversei até com o Thiago Machado sobre isso, a NR18 foi atualizada, né? Foi alterada e tem um PGR agora específico para a construção civil. Oi, Júlia. Eu acredito que é realmente o futuro, né? Tudo vai evoluindo nessas nossas áreas mais problemáticas, como é a questão da construção civil, vai se linkando e eles vão melhorando aí, né, no que pode ir acontecendo. Oi, Júlia, uma dúvida. A gente sabe, né, que eu acredito que essas medidas, né, que foram tomadas foi para ajudar as empresas pequenas e médias, né? MEI, ME e EPP, né? Aonde tem alguns adendos lá, né, na própria NR1, dizendo se o grau de risco for 1 e 2. Se as empresas não tiverem riscos físicos, químicos e biológicos e que apresentarem uma declaração, elas não serão obrigatórias a elaborar o PGR. Diferente do PCMSO, que se tiver o risco ergonômico, terá que elaborar o PCMSO. Uma pergunta, vou só fazer um adendo aqui. Alan, antes de você... Na verdade, ele não fala riscos ergonômicos, ele fala fatores ergonômicos. Fatores ergonômicos. E essa palavrinha, o bicho fica mais essa embaixo. Palavra. O que seria em si esses fatores ergonômicos para que a gente possa entender, né? Quando a empresa tem que elaborar ou não o PCMSO? O fator ergonômico, na verdade, ele está envolvido tudo. Então, eu tenho lá, tenho fatores biomecânicos, mas o que mais pega na questão dos fatores são o quê? São os fatores psicossociais, os riscos psicossociais. Então, a hora que eu falo em fator ergonômico, eu estou englobando tudo, né? Então, no meu curso, o pessoal de análise ergonômica do trabalho sabe, eu não gosto de trabalhar com os riscos psicossociais. Eu acho que nós, da área de segurança do trabalho, nós temos a nossa especificidade. Né? Por exemplo, eu gosto mais de ergonomia e vibração. O pai, ele já vai na higiene ocupacional, ele adora agentes químicos. Então, dentro da nossa empresa, eu tenho que ter, não consigo ter um profissional, né, que realmente seja excelente em tudo, né? Da mesma maneira, a ergonomia. A ergonomia, eu tenho muitos fatores, eu tenho muitas áreas que eu posso trabalhar, que eu posso atuar ali, né? E o que para mim, é o mais problemático é justamente os riscos psicossociais. Eu sempre aconselho os meus alunos, você chegou
chegou numa empresa, você viu que já teve um problema ali, já teve uma síndrome do pânico, já teve alguém por afastamento de ansiedade, já teve, né, algum fator ali, cara, chama direto o psicólogo do trabalho. Né? Eu tenho um profissional que ele teve uma formação, ele teve uma especialização em cima daquilo e ele vai trabalhar de uma forma melhor. Por quê, Alan? Porque riscos psicossociais hoje, o método que eu tenho de avaliação é através de questionários, é através de checklist. Né? Os únicos métodos que eu tenho, eu não tenho outro tipo de método para lidar com isso. Já o psicólogo do trabalho, o que ele vai fazer? Ele tem a questão da conversa, ele tem uma outra metodologia, que eu nem faço ideia, mas uma outra metodologia de tratar aquele caso, com muito mais conhecimento e às vezes com uma abrangência muito maior do que nós, profissionais de segurança do trabalho, podemos lidar com aquilo. Né? Então, passo os métodos psicossociais para os meus alunos, né? Mas eu deixo bem claro que eu não gosto de trabalhar com isso. Eu acho que a gente vai um pouquinho além do nosso conhecimento ali, né? Eu acho que apenas os checklists, eu tenho muitas variáveis, eu tenho muitos fatores que podem influenciar numa resposta daquele trabalhador, né? Ele tem que estar confiando no que ele está fazendo, ele tem que estar seguro para responder. Naquele dia, naquele tempo em específico, ele não pode ter entrado em atrito dentro da empresa, porque pode levar a um questionário mal respondido, né, de um jeito um pouco alterado em relação à realidade. Então, são muitos fatores que eu tenho para lidar e eu só tenho esse tipo de metodologia. Então, eu acho uma questão bem complicada e é isso que o Fatores Ergonômicos traz. Então, além de eu tenho que assumir, né, ali das empresas grau 1, grau 2, MEI, EPP, IME, que eles não têm também os riscos psicossociais. E aí eu acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Até o Wilton mencionou aí, né? Boa colocação, porque eu acredito que dificilmente uma empresa não vai se enquadrar, né, nesse fator ergonômico, ou não. Na sua opinião. Eu sempre falo, né? Nós temos a nossa empresa aqui. Então, a nossa empresa... Por exemplo, pessoal, vamos lá, deixa eu perguntar para vocês, vamos interagir um pouquinho comigo aí. Verdade. Quem de vocês, nesse exato momento, que está sentado na cadeira e está com os pés apoiados na base da cadeira? Por gentileza, dá um joinha, dá um eu aí. Quem de vocês que está fazendo isso? Né? Então, o que está acontecendo nesse caso aí, Alan? Eu estou diminuindo a circulação de sangue nos meus membros inferiores, né? Então, eu já começo, não deixa de ser... Lógico que eu tenho níveis que eu preciso trabalhar, preciso ver isso, né? Mas são alguns pontos que a gente precisa levar em consideração quando eu falo que eu tenho risco ergonômico ou eu não tenho risco, que eu tenho perigo ergonômico ou eu não tenho perigo. Né? Deitado, imagina, a cervical aí, como é que tá? Deitado. Né? Deve estar uma maravilha. Então, mas apesar disso, por exemplo, a minha empresa é uma empresa que não tem risco ergonômico. Não tem fator ergonômico aqui. E eu afirmo veementemente. Sim, por quê? sim. Porque a gente é treinado, porque eu falo sempre, porque eu tenho uma mesa adaptada, eu tenho o meu computador. Pessoal, vamos olhar o que diz a NR17 em relação, por exemplo, a notebook. Né? O notebook, ele precisa ter um teclado separado e ele precisa ter controle de altura. Ele não fala em notebook na norma, né? Ele fala em ponto de vídeo, uma coisa assim, eu esqueci a palavra agora, né? Se alguém lembrar, fala aí pra mim. Mas ele fala alguma coisa de terminal de vídeo, lembrei, terminal de vídeo, né? Então, terminal de vídeo é o quê? É o computador. Então, se eu tenho um computador, eu preciso que ele esteja dentro com suporte, eu preciso ter o teclado, eu preciso ter o mouse, eu preciso ter o apoio para pé, porque eu fico mais de 2 horas na posição sentada, né? Faço bastante trabalho em computador. Então, eu tenho, apesar de estar num setor administrativo, eu tenho meu risco totalmente controlado. Né? Sim. Nos trabalhos em home office, os riscos ergonômicos são maiores. São maiores, sim, com são certeza. maiores. Eu vou fazer uma live, inclusive com a Larissa, sobre justamente como adaptar o teu posto de trabalho para home office. Né? São legal. Bem bacanas. Eu não sei quando que vai ser, mas quem me seguir lá no Instagram, com certeza eu vou postar lá essa questão. Então, o que aconteceu do computador? Também tem um estudo de caso em relação a isso. Cheguei numa empresa e a empresa, os vendedores, eles iam com um computador até os clientes fazer a venda dos produtos, né?
E daí a técnica de segurança chegou para mim, eu conversando e falando sobre esses pontos, a técnica de segurança chegou para mim e falou assim, Júlia, mas como que o meu vendedor vai chegar lá no cliente e vai falar assim, só um pouquinho que eu vou montar meu posto de trabalho, e vai tirar lá um suporte para notebook, vai tirar teclado, vai tirar mouse, e vai tirar tudo, né? Então, o que aconteceu? O que a gente sugeriu que vem a questão da... Essa foi uma sugestão um pouquinho mais cara, né? Mas foi uma sugestão. Nós modificamos os notebooks da empresa, os vendedores trabalhavam com tablets. Então, ele só ia lá, que nem aquele tablet, igualzinho aquele tablet de garçom. Né? Que saudade de ir no restaurante, né, gente? Ou saudade de sentar e fazer um pedido numa mesa. Então, a gente fez isso com eles. Ele só apertava o que ele precisava. Né? Nós fizemos um treinamento da postura, da questão, né, de você levantar o tablet, de você olhar reto, para não ter flexão e tudo mais. Então, eu fiz toda essa adaptação para esse cliente em específico. Então, eu estou atendendo a NR17, mas, ao mesmo tempo, eu achei ali uma via de escapatória. Então, essa questão dos notebooks é uma coisa que eu preciso levar em consideração. Né? Setor administrativo, eu tenho vários pontos para ser observado, porque só tem administrativo na empresa que ele não vai ter risco, né? Então, apesar da nossa empresa, então, respondendo a tua pergunta, existem sim empresas que não têm risco ergonômico, a nossa empresa é uma delas, o risco está totalmente controlado aqui. Né? Sim, sim. Inclusive, pessoal, Júlia, quem tiver perguntas, pode ir mandando pra gente ali. Inclusive, Júlia, eu trabalho numa grande empresa, né, uma empresa considerada até multinacional, né, cerca de 4.000 funcionários em média, né? A gente está construindo uma termoelétrica. E lá, né, o pessoal até brinca, né? O pessoal do campo. Eles falam assim, vocês do escritório não fazem nada, né? A gente trabalha aqui no sol e tal. Só que essa questão do psico, né, você estava falando, né? Tem o estresse, tem a ansiedade, né? Porque, assim, a gente trabalha de 7 da manhã até 5 da tarde, até quinta-feira, e sexta-feira a gente sai às 16 horas. Então, assim, o estresse é muito grande, entende? Então, assim, essa questão mental também faz toda a diferença, né? Porque a gente tem que ter uma noite muito boa de sono para poder acordar bem, para voltar a trabalhar. E o pessoal braçal, né? Acho que uma noite de sono dele, acho que consegue repor as energia. A nossa, por ser mental, acredito que não, né? Você já teve alguma experiência desse tipo, Júlia? Aí entra a questão dos fatores cognitivos, né, que a gente chama de fator cognitivo. Então, você tem uma responsabilidade técnica muito grande dentro da empresa e, ao mesmo tempo, você tem aí essa questão do pessoal, né? Então, vou ter nexo causal ou não vou ter nexo causal? É justamente isso que os riscos psicossociais vão buscar, vão trabalhar. Se eu vou dar um nexo causal ou não, porque você tem fatores pessoais, mas você também tem fatores do trabalho. Né? Alguém perguntou ali a questão do home office agora, se a empresa precisa fazer adaptação. O que aconteceu? Eu já fiz um laudo, uma análise, desculpa, eu falo laudo, mas eu estou falando análise ergonômica. Análise ergonômica do trabalho pro Ministério do Trabalho. Então, era uma... Ai, como é que era o nome da função dela? Analista legal, uma coisa assim. E ela queria trabalhar em casa, ela veio para trabalhar em casa. Então, eles me contrataram para eu elaborar a análise ergonômica do trabalho dela, para que eu diga se ela pode trabalhar lá ou não. Então, a partir do momento que o Ministério do Trabalho me pediu isso, com certeza, eu tenho um respaldo aí, tá em horário de trabalho, e eu tenho que dar condições para esse trabalhador exercer o trabalho dele. Então, com certeza, essa questão de home office também vem à tona agora, né? Sim. Eu preciso dar conceder para que esse trabalhador consiga elaborar o trabalho dele com segurança e sem risco. Se acontecer alguma coisa em casa, né, vem uma questão legal do que a empresa pode arcar com isso ou não. Então, essa vez foi bem bacana. Eu fiz para o próprio Ministério do Trabalho, eu elaborei uma análise ergonômica para dizer que ela podia trabalhar lá, que estava bacana, que estava legal. Então, a gente fez toda uma análise da questão da iluminação, eu fiz toda uma análise da questão da cadeira, se a cadeira dela estava atendendo NR17, estava bem regulada, a questão do computador, né, se tinha o apoio, se tinha... o teclado separado, se tinha o mouse, então, como se ela realizava pausas. É bem interessante porque o Ministério do Trabalho deu para ela uma cartilha que ela deixava em cima da mesa com alguns alongamentos.
Então, como, né, lembrando ela, ó, de hora em hora, faça isso, da sua pausa. Então, e eram todos desenhinhos assim na posição sentada. Né? Então, ela fazia a torção, alongava de um lado, alongava do outro, toda nessa questão sentada. Então, eles já, né, com certeza, para querer dar o exemplo, que às vezes a gente sabe que não dão, mas já fizeram essa questão. Foi um dos estudos bem bacanas assim, que eu fiz. Apliquei o Couto para fazer toda a análise de imobiliário, então, para comprovar que realmente aquilo estava correto, e apliquei o Rula para postura e o Moringard para movimentos repetitivos. Ficou uma análise ergonômica bem completa, inclusive é uma dos modelos que eu concedo para os meus alunos durante o curso. É bem bacana. Júlia, deixa eu até tirar uma dúvida com você, né, nessa atualização do GRO e do PGR, né? Antes, né, no PPRA, que ainda tá vigente, né? A gente tinha lá o risco na PR nossa, né? O risco, o agente, fonte, medidas, né? Com relação ao PGR, né? Como será agora para mencionar esse fator ergonômico, né? O fator ergonômico, primeiramente, ele vai para o GRO. Né? Então, ele vai para o GRO. O que vai dizer para mim se ele vai para o PGR ou não é a minha matriz de risco. Sim. Então, eu preciso ter uma metodologia de matriz de risco que também abranja agentes qualitativos. Então, eu vou jogar a minha análise ergonômica dentro da minha matriz de risco, e quem vai me dizer se vai para o PGR ou não é justamente o resultado dessa minha matriz de risco. Então, se eu tenho risco alto, se eu tenho, né, um risco considerado, dependendo do tipo da matriz de risco que você utilizar, ela vai para o PGR. Então, eu vou trabalhar da mesma maneira que eu vou trabalhar a umidade, por exemplo. Umidade também é qualitativo, né? Então, eu preciso ver, vou jogar dentro da minha matriz, o que vai dizer se vai para o PGR ou não é o resultado da minha matriz. E aí vem uma questão, porque, na verdade, o que eu vou fazer? Se eu elaborar o GRO, eu preciso entender da metodologia que foi utilizada na análise ergonômica do trabalho, como eu já tinha falado antes, né? Por exemplo, movimentos repetitivos, o pessoal já vai lá e fala pausa. Mas essa pausa, ela vai influenciar no método que a pessoa aplicou na análise ergonômica do trabalho? Porque se eu faço uma sugestão, por mais que ela seja eficaz, mas ela não altera o resultado do método que foi utilizado, para mim, vai continuar indo para o meu PGR, eu vou continuar sem solução para aquele risco igual. Então, o meu grande objetivo é o quê? Isso que eu falo da questão que eu comecei falando na live, a questão de que as empresas de consultoria, elas precisam ser multidisciplinares, porque você tem que saber o que foi aplicado na análise ergonômica do trabalho, você tem que saber qual que foi o método, quais que são as variáveis que estão influenciando naquele método, porque eu vou ter que trabalhar em cima desses resultados. O meu objetivo é o quê? É deixar o método abaixo, deixar um método ótimo, que ele dê um resultado, um diagnóstico bom, né? Por que eu aplico métodos dentro da análise ergonômica do trabalho? Justamente porque o meu objetivo é dar um diagnóstico. Então, eu tenho um diagnóstico do posto de trabalho, eu tenho um diagnóstico global daquela função ou da empresa em si, né? Eu tenho vários tipos de diagnósticos dentro da análise ergonômica. Então, o meu objetivo é o quê? Que o meu diagnóstico fique bom. Porque se ele ficar bom, eu não vou ter que me preocupar depois com o GRO e com o meu PGR. Agora, se eu coloco dentro do meu GRO, no meu plano de ação, eu dou uma prioridade para uma ação que ela não vai alterar o resultado do meu método, eu não conheço as variáveis, eu não conheço o que foi levado em consideração naquele método, e eu coloco no plano de ação com alta prioridade alguma sugestão que não vai alterar o meu método, na verdade, eu não estou fazendo, eu estou trocando 6 por meia dúzia. Né? Eu posso estar ajudando o trabalhador em um fator, mas eu não estou diminuindo o resultado do meu método. O meu diagnóstico vai continuar ruim. Né? Então, o meu grande objetivo é o quê? Que o meu diagnóstico aponte bom para que eu consiga trabalhar a nível de PGR e GRO bacana, né? De uma maneira bem bacana. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que uma empresa, né, ela elabora aí o seu PGR, né? E passado 3 ou 5 meses, ela altera o seu posto de trabalho com a instalação de novos setores, né? O que ela deve fazer nesses casos? Tenho que atualizar tudo, né? Vai virar um dominó, né? Até alguém falou ali, mas essa análise de risco já não deveria estar na IT com o plano de ação das medidas necessárias? A análise de risco, a matriz de risco, ela não é uma obrigatoriedade da análise ergonômica do trabalho. Ela é uma obrigatoriedade do meu GRO.
né? Uhum. Então, o que que acontece? Eu tenho, a NR1, ela fala o que para mim? Resultados da análise ergonômica do trabalho. Mas esses resultados da análise ergonômica do trabalho têm que condizer com os outros itens da NR1. Então, entre eles, por exemplo, eu posso citar, eu tenho que dizer qual que é o fator, eu tenho que dizer qual que é a possível doença, possível, enfim, que aquele agente pode causar. Então, por exemplo, movimentos repetitivos. Que tipo de doença movimentos repetitivos pode causar? Você tem que saber. Isso não vai estar na análise ergonômica do trabalho. Não é obrigatório estar na minha análise ergonômica do trabalho essa questão. A matriz de risco é a mesma coisa. Eu não vou aplicar na minha análise ergonômica do trabalho, eu vou aplicar no meu GRO, né? Então, tem que tudo andar junto, né? Então, da mesma maneira que você perguntou, Alan, se eu fiz uma alteração antes, se eu precisei fazer uma alteração na análise ergonômica, a análise ergonômica ela não tem prazo de validade. Né? Ela pode durar 5 anos, como pode durar 2 meses. Né? Então, por quê? Porque toda vez que eu tenho alguma alteração que vai alterar alguma variável dos meus métodos, então, às vezes não é só layout, pessoal. O pessoal acha assim, não, alterou o layout, eu tenho que atualizar a minha análise ergonômica do trabalho. Não, se alterou o ciclo do cara, eu já vou ter que atualizar a minha análise ergonômica. Sim, sim. Né? Então, se ele fazer uma coisa, ele vai começar a fazer uma outra. Se inseriu alguma coisa dentro daquele ciclo dele, eu já preciso fazer toda a minha análise novamente, porque os meus métodos, eu utilizo métodos que vão depender do ciclo do trabalhador. Entende? Ô, então, se eu alterei a minha análise econômica do trabalho, eu vou ter que alterar meu GRO. Se eu alterei meu GRO, eu vou ter que alterar meu PGR. Né? Então, fica realmente um dominó aí. E quando você tem, assim, uma função, né, com vários colaboradores, mas que eles fazem atividades diferentes, né? Eu tenho que fazer análises separadas. Cada ciclo, né? Sim. Cada ciclo eu tenho que fazer uma análise. Vamos interagir com o pessoal? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, gente. Só deixa eu dar uma introdução aqui na questão. A NR17, ela traz para a gente alguns conceitos, né? Por ser a nossa legislação e por ela citar a análise ergonômica do trabalho, eu tenho uma hierarquia de leis que eu preciso lidar. Então, primeiro eu vou olhar o que diz a NR17. Por mais que tem muitos profissionais que pensam assim, não, a NR17 é defasada, vamos direto para os métodos. E não é assim, eu tenho que cumprir uma questão legal, eu tenho uma hierarquia legal, eu tenho que olhar primeiro para a minha NR17. Então, esse é um caso que eu utilizo nos meus cursos, até eu vi que a Larissa está aí. Larissa, comentei que nós vamos fazer uma live sobre home office, então bem bacana, vai ser ótimo estar com você. A Larissa fez meu curso de análise ergonômica do trabalho, ela conhece esse estudo de caso. Legal. Pessoal, vamos lá então. Eu tenho um forneiro. O que esse forneiro faz? Ele pega as peças de um carrinho que já está montado de um outro setor, ele vai empurrar esse carrinho até o forno, fica lá 25 minutos dentro do forno, é uma indústria de galvanoplastia, então fica lá 25 minutos dentro do forno, depois ele vai puxar o carrinho e vai levar até o setor de expedição. Então a atividade dele é essa. Pergunta, segundo a NR17, é uma movimentação manual de carga? Eu tenho movimentação manual de carga nesse setor? Porque se eu não... Se você responder para mim que não, eu não posso aplicar o NIOSH, que é o meu método de movimentação de carga. Sim. Manual de carga. Então, se a NR17 está falando para mim que não é movimentação manual de carga, eu não posso aplicar o NIOSH. E aí, pessoal, o que vocês acham? Eu tenho eu vou aplicar o meu método de movimentação de carga? É uma movimentação de carga? Manual de carga? Desculpa, manual de carga ou não é? Então, o que a gente tem que fazer? Eu preciso olhar o que é a movimentação manual de carga de acordo com a minha NR17. Quais que são os critérios que a NR17 traz que vai me apontar que aquilo é uma movimentação manual de carga, né? Esforço físico sobre carga térmica. Tá, mas é a movimentação manual de carga ou não é? A pergunta é essa, eu tenho movimentação manual de carga ou eu não tenho? E aí? Vamos lá, pessoal. Temos 15 minutos ainda. Resolveram deixar eu falar sozinha, né? Então vamos trabalhar em relação a isso. Para eu ter movimentação manual de carga, eu tenho 3 requisitos. Tá? Eu preciso que o trabalhador esteja levando somente ele aquele peso. Então, a carga, né? Quando eu falo peso, a carga é transportada inteiramente pelo trabalhador. E eu preciso ter levantamento e ter deposição de carga. Então, o caso do forneiro não está levando somente por ele, porque ele está com o carrinho.
eu não tenho levantamento e eu não tenho deposição. Uhum. Então, eu não posso aplicar o meu NIOSH. Então, a gente, às vezes, esquece um pouco de trabalhar com a NR17, mas a NR17 é a nossa legislação. É ela que está falando, ó, a partir daqui você pode trabalhar com outros fatores. Aí sim eu vou mexer com metodologias, mas primeiro eu preciso olhar o que diz a minha legislação, porque é uma hierarquia de leis. Então, a NR17 está acima, apesar dela ser lá de 78. Né? Então, eu tenho que levar em consideração essa questão. Então, nesse caso do forneiro em específico, eu não pude aplicar a minha metodologia na IOSH. Eu vou avaliar o peso do carrinho, eu vou avaliar a postura dele, tá puxando, tá empurrando, mas eu não posso aplicar o método de movimentação manual. Por quê? Porque segundo a NR17, aquilo lá não é movimentação manual de carga. Então, esses conceitos também a gente precisa resgatar da nossa legislação para que seja aplicado dentro da análise ergonômica do trabalho. Esses pontos, a partir do momento, o GRO e o PGR, eles vão vir a ser e-mail eletrônico. Né? O Ministério da Economia, você vai precisar colocar lá as análises ergonômicas do trabalho. Então, você tem um grande problema técnico, de fundamentação técnica, se você, por exemplo, aplicou um método de movimentação manual de carga, sendo que a NR17 está falando que aquilo não é movimentação manual de carga, no GRO aparece lá, resultado do NIOSH. Poxa, como assim resultado do NIOSH? Onde que está a movimentação de carga aqui? Né? Então, o nosso controle vai ser em cima disso. Nós vamos ser controlados o tempo todo, principalmente na questão técnica também. Então, eu preciso entender disso, né? E eu preciso, como eu já falei antes, principalmente tragam para dentro da empresa de vocês a ergonomia. Porque se não for a tua própria empresa que realizar essa análise ergonômica do trabalho, você vai vir a ter problemas no futuro. Né? Então, Ô, Júlia, eu até conversei, né, com o Thiago sobre isso, até com o Nestor também, né? Até porque o PGR não é um documento que tem que ser feito anualmente. Então, a gente vai parar de vender papel e começar a vender gestão, né? Então, assim, o trabalho do técnico de segurança, do pessoal de SST, agora vai ser contínuo, né? Nas frentes de trabalho. É interessante porque antes, né, o PPRA, para algumas empresas, não passava de um arquivo com medo de fiscalização. Era documento de gaveta, né? Isso, meu pai de fala. gaveta. É documento de gaveta. Não, perfeito, Alan. Mas você entende que a partir do momento que tudo começar a ficar correto, que a gente conseguir estabilizar tudo, o meu trabalho vai ser o quê? Vai ser manter. Sim. Então, por exemplo, na ergonomia, né? Eu fiz a última análise que eu fiz agora esses tempos, eu fiz a análise de um cara que ele era operador de ponto e rolante. Né? Então ele ficava ali só de pé, a postura dele era ok, basicamente todos os meus métodos que eu apliquei ali, ele deu ok. Então eu não preciso fazer uma sugestão para esse cara, eu vou deixar ali da maneira que tá? Não. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter aquela situação. Então, eu tenho que passar esse resultado para o trabalhador, eu tenho que manter. Basicamente, é esse tipo de atividade que, a partir do momento que você deixa uma empresa alinhada, que vai ser o nosso trabalho. Nosso trabalho vai ser o quê? Garantir que aquela situação se mantenha, que ela continue eficaz, que ela continue boa do jeito que tem que ser. Né? Então, nós vamos ter muito trabalho no início, é por isso que a gente já fala para os nossos alunos, pessoal, comecem a elaborar o GRO desde já, não é porque vai entrar só em março do ano que vem que vocês já não podem começar a aplicar dentro das empresas, dos clientes de vocês. A gente já elabora GRO aqui na nossa empresa. Isso já faz Não esperar chegar, né, Gil? Né? Não esperar chegar. Por quê? Eu tenho muitos critérios, eu tenho muita coisa amarrada dentro de um documento só e vai ficar correria para março. Vai ficar uma correria absurda para março, tá? Então, por quê? Porque a partir de março começa a valer. Então, e aí não tem tempo mais. Eu fiz... não, aí você está fazendo agora, nós estamos em maio já, né? Você está fazendo agora maio, com validade de 1 ano, o teu PPRA, teu LTCAT, com validade de 1 ano. Não. Vai chegar lá em março, você vai ter que atualizar tudo. Então, não tem nem validade, né? Então, por que não você já não começar a fazer a elaboração dos teus programas corretamente? Né? E você já vai preparar aquela empresa, Márcio, isso aqui vai ter que estar ok, o bicho vai pegar, vai ser assim. Você está mostrando, vai ser assim. Júlia, vai ficar mais caro? Vai. Você vai atender menos empresas? Vai. Porque você não vai ter tempo para continuar, né, atendendo tanta gente. Mas você vai ter que ser um bom profissional.
Para você elaborar o GRO, tem que ser um bom profissional. Diga. Eu não sei se na sua região aconteceu assim, mas infelizmente aqui na nossa região, né, muitos profissionais, né, nossa, desculpa a palavra, se prostituíram com relação ao PPRA, né? Porque um documento muito técnico, um documento assim, que os caras começaram a cobrar R$ 200 no PPRA, sem lógica. E dentro do GRO agora, do PGR, não vai ter mais isso, né? Porque pouquíssimos profissionais vão conseguir elaborar de maneira bem eficaz esse documento, né? Aqueles profissionais do Ctrl+C, Ctrl+V agora vão acabar. Então, é importante a gente falar nisso, né? Porque um PPRA de uma empresa, a gente copiava e colava e jogava para outra. Isso vai acabar. Muitos profissionais, infelizmente, trabalhavam assim, Ju. Infelizmente. E não é assim. Sim. Porque uma medida que eu mencionar para uma obra, eu não posso mencionar para um comércio, entendeu? E assim vice-versa. Então, assim, GRO e PGR veio para mudar totalmente aí a cultura da segurança do trabalho. É isso que eu ia dizer. Veio para mudar a cultura da segurança do trabalho. Porque o que tem novidade no GRO? Gente, GRO é higiene ocupacional. Agora, eu tenho que saber medir agentes químicos, eu tenho que saber medir vibração, eu tenho que saber elaborar uma análise ergonômica, eu tenho que saber quais que são os riscos de acidente, eu tenho que saber quais que são os riscos biológicos, eu tenho que entender de legislação internacional para enquadrar aquele agente que aqui na nossa legislação ele é qualitativo, se dá fora ele é quantitativo. Eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar higiene ocupacional. Aí você tem que ser bom. Né? Aí você tem que realmente entender. E o que acontece? Se eu tenho um agente quantitativo, esquece de querer ficar colocando só em cronograma para fazer a quantificação e virar documento de gaveta. Isso não vai mais acontecer. Porque, né? Por quê? Porque eu já vou precisar... Eu preciso fazer justamente essa vivência de... A gente está apaixonado justamente por causa disso, porque é a questão da higiene ocupacional. Sim. Né? Então... Tem essa questão. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? A gente já está entrando aqui, né, no tempo final da live. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para colocar para nós? Como que foi para vocês? Também estou elaborando, a Larissa. Perfeito, Larissa. É isso aí. Teve uma pessoa que colocou que vai atender menos empresas, mas também poucos profissionais capacitados a elaborar. Isso. Perfeito. Na verdade, né, ou você sabe ou você não. Você não sabe. Eu acho que vai ficar muito, muito criterioso essa questão de você ficar terceirizando os pontos. Sim. Né? Então, de você ficar terceirizando essa questão. Bom, eu vou aproveitar então esses minutos aí finais de live e agradecer quem está aí presente, quem não me conhecia. Então, prazer, sou a Giulia Mezzoni, tem o meu Instagram também, quem quiser me seguir, ele é novinho, faz pouco tempo que eu fiz, mas a gente já vai estar começando a postar conteúdo bacana lá, né? E também tem o da empresa e do pai, que é o Ivomar Enge. Então, quem quiser nos seguir, nós somos profissionais instrutores, então nós somos instrutores de cursos focados em segurança do trabalho. Eu sou instrutora do curso de vibração e análise ergonômica, elaboração de análise ergonômica, e também divido aí, tenho um grande prazer de dividir o curso com o pai em higiene ocupacional e na elaboração de GRO e PGR, tá? Então, Luiz está pedindo, e quanto à tabela 23 do E-Social? E-Social é só previdenciário, Luiz. Tem absolutamente nada a ver com o que a gente está comentando aqui hoje, ergonomia também não entra. Tá? Se o E-Social não tivesse alterado o formato inicial, as empresas já estariam mais preparadas. Pois é, a questão do E-Social, esses dias aconteceu um rebuliço, né? Porque o E-Social publicou lá todas as tabelas juntas, o pessoal achou que tudo voltou a valer de novo, depois eles fizeram uma nota lá que continua o penúltimo layout, o último layout lá, né? NR1 descreve quem pode elaborar, mas NR18 diz que tem que ser profissional legalmente habilitado. Engenheiro, a NR18. Essa questão é muito relativa, mas é um engenheiro. Não, peraí, só um pouquinho. Oliveira, eu tenho o PGR da NR18 e eu tenho o PGR da NR1. PGR da NR1, é diferente. Isso. Outra coisa, tá? O PGR da NR18 é um engenheiro de segurança. A gente pode até falar depois, em uma outra oportunidade, porque é bastante tempo, né? Porque existem alguns projetos, né? Que só engenheiro pode assinar e técnico de segurança não. Sim. Então é o PCMAT. Perfeito. Entendeu? Não tem nada a ver o PGR da NR1 com o PGR da NR18. São dois PGR, tá, pessoal? O PGR da NR1 e o PGR da NR18, que vai substituir o PCMAT, que é 20 ou mais funcionários.
Isso aí, você dá uma live legal pra você fazer, Alan. Bacana. Boa Obrigado. noite, Alexandre. Pessoal, muito obrigada, Alan. Obrigada pelo Nossa, convite. Obrigada por me permitir estar aqui com os teus seguidores. Foi um prazer e eu espero de coração ter contribuído aí com essa 1 hora. Busquei trazer mais estudo de caso, trazer um pouquinho mais aí, ó, o Machado aí. Machado. Grande entendedor de e-social. Ele que Fera. me deu um help, que saiu a tabela, meus alunos ficaram todo mundo louco e eu fui nos braços dele para comentar. Ó, o pai falando PGR DNR 22. Perfeito, Ivomar, sou fã de sensacional. Ivomar. Pessoal, muito Tem PGR obrigada. da Espero, NR22. espero ter conseguido contribuir aí um pouco com a formação profissional de vocês e fico à disposição, tá certo? Ô, Júlia, Encontro vocês, acho que sexta-feira, na live com a Larissa. eu quero agradecer você também, Júlia, por terem aceito esse convite. Foi uma honra e um privilégio muito grande, né? Ter estado aqui com você. Confesso que aprendi muito. Quero Que agradecer bom. também todos aí que tiveram presentes, né, nessa live. Quem não me conhece, sou o Alan Kaique. Eu sou o técnico de segurança do trabalho da empresa Andrade Gutierrez. Acredito que algumas pessoas, né, conheçam essa empresa. Também sou instrutor da área de segurança do trabalho. Criei um canal recentemente no YouTube, tá, pessoal? Se vocês quiserem lá me seguir. É bem interessante. Estou jogando lá algumas videoaulas, né? Inclusive essa da Júlia vai para lá. E é isso. Muito obrigado, Júlia. Que seja a primeira de muitas, Obrigada né? a você, obrigada a você. Tchau, Alan. Tchau, pessoal. Abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado vocês que estiveram presentes aí. Espero ter contribuído um pouquinho junto com a Júlia para o conhecimento de vocês. Tá bom? Um grande abraço. Eu estou planejando uma outra live com o Wilton. Ele está até aí online. Grande Vomar. E mais informações no meu Instagram, tá bom? Um grande abraço.